Se você votar na missão, você vai ver vendedor dessas coisas preso. A natureza da representação e a natureza da liderança é uma natureza essencialmente nobre. A nossa sensibilidade como povo é uma sensibilidade traumatizada com a política, completamente traumatizada. O Kim é o nosso funcionário, Renan? O Kim não é nosso funcionário. Nem Novamente, nosso, Kim, ontem não é? eu recebi um monte de mensagem. Renan, que absurdo que você falou ontem. Um político é meu funcionário. Até algumas pessoas acharam errado e falou assim, mandaram um pimba pro Arthur hoje falando, o Renan tá falando besteira, o Renan falou que eu não pago o salário do político. Veja só, a coletividade, isso lhe inclui, paga o salário dos políticos. Isso não significa que eles sejam seu funcionário. Eu já falei, o político não é seu funcionário. O status jurídico não é de funcionário, o status simbólico não é de funcionário e a sua relação não é de funcionário. Fosse seu funcionário, você poderia demiti-lo e a função dele não é ir lá para fazer o que você quer. Um político não está lá para fazer o que você quer, ainda mais se for um político do parlamento. Ele tem que fazer o que os seus eleitores ou as ideias que o colocaram lá, assim sejam, entendeu? Então assim, se o cara é um cara de esquerda, ele vai representar ideias de esquerda e o eleitor de esquerda. Ele não vai representar o que você pensa. Se você discorda dele, você não vai poder demitir ele, entendeu? Ou cancelar o salário dele. Não é assim que funciona. E eu falei isso, um monte de gente ficou bravo. Eu falei, vocês estão bobos, vocês estão equivocados. E esse discurso é um discurso frágil, é só um discurso antipolítica, infantilizado, na lógica que a gente sempre vem trazendo pra vocês aqui, que reduz a política a uma coisa meio boba, é uma vilanização da política. E não é porque a política brasileira é ruim que política é algo ruim. Vocês estão aqui 3 da tarde assistindo uma live de política, é porque vocês não acham que política tem que ser necessariamente ruim. Então vocês têm que tirar essas categorias mentais que te colocam pra baixo. O Cláudio Teobaldo falou, agora você se enrolou pra cá. Não me enrolei nada, não tem nada enrolado, tá tudo certinho, tá? Olha lá, o Daniel Durans, político é agente público, é diferente exatamente, político é um representante, tá? O Rig colocou, vai no Twitter do Rig, o Rig tá falando sobre aristocracia, porque política é sobre liderança, né? Você ser um rei, você é um político, você ser um nobre, você é um político, ser um aristocrata é ser um político, né? E a política nem sempre foi o que é na cabeça das pessoas, e o Rig tava explicando sobre a postura das aristocracias, veja só isso, tá? Que vieram falar, né, pra ele, o Rig é historiador, que um aristocrata romano era tipo um vagabundo, ficava numa liteira, deitado, comendo uva, né? Veja só o que ele falou, pra vocês entenderem o que é o sistema de responsabilidade, de como funcionava um aristocrata, portanto um político na antiguidade. Olha isso. Leio estarrecido que, abre aspas, tipicamente a aristocracia romana vivia no lazer, já que desprezando o trabalho dependia dos labores alheios, em geral feito por escravos. Enquanto tamanha generalização estapafúrdia numa tese de doutorado aprovada com nota máxima. Abre aspas. Tipicamente, onde e quando, cara pálida? Por exemplo, quando Sérvio Túlio fez suas importantes reformas, no período monárquico, esse rei dividiu o cidadão romano em 5 classes, sendo que a mais abastada, em que se reuniam 80 centúrias, ou seja, metade do exército, compreendia aqueles aristocratas que tivessem pelo menos 20 jugera, não sei como é que tá em latim, de terra. À época, uma fazenda com 5 hectares. Para os nossos padrões, esse número é ridículo. Uma fazenda média no Brasil tem, hoje, algo em torno de 1000 hectares. Esse aristocrata romano, garanto a vocês que típico no século 6 a.C., era um agricultor que cultivava e administrava arduamente seus 5, 6, 7 ou 8 hectares de terra e que, em tempos de guerra, juntava essas legiões, pagando pela aquisição e manutenção do seu próprio equipamento e, assim foi até as reformas militares de Mário em 107 a.C., próximo à última fase da República. Vamos lá, o que eu tô traduzindo que o Rig tá demonstrando? Um aristocrata, um homem nobre, um político em Roma, ele, seus filhos, iam pra guerra. Quem ia pra guerra, seja em Esparta, Atenas, não era apenas os homens livres, era função essencial de um aristocrata ir para a guerra, morrer na guerra. A função da manutenção daquela ordem fazia com que o nobre, o líder político fosse a guerra, morresse. Quem lê sobre a Batalha de Cana, que foi aquela batalha que o Aníbal varreu com uma estratégia genial, talvez a batalha mais importante da história humana, né, varreu o exército romano, boa parte da elite romana morreu ali, foi morta. Aristocratas, famílias nobres, vocês imaginam um político brasileiro se colocando nessa situação de risco? Você não imagina, porque naturalmente a nossa elite ela é predatória. A elite que fazia política, ela era de outra natureza na antiguidade. Eu não tô falando que ela era boazinha, que ela era bacana com seus cidadãos livres. Não, eu tô falando que ela tinha skin in the game, que ela vivia, acreditava naquilo e se colocava em risco por aquilo, entendeu?
Coloquem isso na cabeça de vocês. Vamos lá. Esses aristocratas convocados a defenderem Roma, e aí residia o fundamento de cidadania, deixavam o restante da família, eventuais servos e um outro escravo, para que tocassem a propriedade. Agora, eu lhes pergunto, temos aí a imagem de uma aristocracia ociosa e parasita? O fulano que escreveu a tese deve achar que a aristocracia romana do século VI, típica de sua época, seria muito semelhante à aristocracia francesa do século XVII, uma vez que recebe o mesmo nome. Absolutamente perfeito. Vamos lembrar que mesmo falando em nobreza francesa, quando teve aquela famosa batalha... Isso, Agincourt, isso, até botar Agincourt. Na Idade Média tinha esse skin in the game. Ser nobre era fazer guerra. Fazer política, fazer guerra estava estava ligado, era intrínseco. Então o nobre tinha que ter skin in the game. Entendeu? Esse senso de nobreza, de missão, de pertencimento, tá? Isso era essencial para essas lideranças romanas, assim como era essencial, sei lá, para os grandes legisladores no período da democracia grega, da democracia ateniense. Se você for pensar, os reis espartanos, você tinha um regime de 2 reis que governavam Esparta, esses reis iam pra guerra. Se você for pegar o filme 300, por mais que o Thiago Braga vai me bater, atenção, um momento o Thiago Braga vai ficar bravo, mas é o seguinte, porra, eles iam pra guerra, tinham skin the game deles, entendeu? Se for pegar, né, os relatos históricos do Alexandre o Grande, tá? O Alexandre o Grande não apenas era um general brilhante, e não apenas ele estava no campo de batalha, era mais maluco. Ele deveria ser um cara viciado em treta. O Alexandre, que era viciado em caçadas e tal, ele liderava a cavalaria leve que ficava flanqueando ali os adversários e ia diretamente no coração do inimigo. Você imagina que o seu rei ia diretamente no centro do exército do inimigo pra arrumar treta? O Alexandre o Grande, nenhuma, nem 2, nem 10 vezes fazia esse tipo de maluquice. Teve uma batalha, já terminando a incursão dele pela Índia, que ele participou, ele do cerco, ele subiu a escada, entrou lá na cidade dos caras, foi cercado, quase mataram ele, foi salvo pelos amigos. Nem assim, o Alexandre o Grande várias vezes correu esse risco. Então, ser político não é ser funcionário. A natureza da representação, a natureza da liderança é uma natureza essencialmente nobre. E a gente tem que evocar isso pra gente construir pessoas assim. E antes que alguém fale literalmente, eu tô entendendo, vocês querem, sei lá, que o Faustino invada uma cidade e alguém tente matar ele? Não, mas no exercício público, entender que isso é um dever, que é muito maior do que receber um salário pra fazer algo, é muito maior. É um dever, porra, com a nação, é um dever com a pátria, é um dever grandioso. Ser um político, você tem que evocar as grandes qualidades dos grandes homens da história da humanidade e falar, eu vou fazer isso pelo meu povo. E isso não é ser funcionário do povo. Esse discurso de funcionário do povo é um discurso que reduz algo que tem que ser nobre. Por isso que se um funcionário rouba um dinheirinho aí, beleza, pau no cara, tal. Agora, se um político rouba, é muito mais grave. Se um político te engana, é muito mais grave do que um funcionário te enganar. Então ele não é teu funcionário. Ele não é teu funcionário. Não tem que ser cobrado funcionário, tem que ser cobrado mais do que se cobra um funcionário. Entendeu? Entenda isso. Bote isso na cabeça. E nunca se esqueçam que a atividade representativa, a atividade política é uma atividade nobre e que envolve risco e tem que envolver risco. Porque se não envolve risco, você torna o quê? Um cleitinho. Só é o que é fácil, é o que dá like, um vagabundo do centrão. Pra eles não tem que ter risco, porque pra eles não tem compromisso. Porque só não há risco se você não tem nada a perder, certo? E eles não querem perder nada. A única coisa que pode é mandato, eles vão fazer tudo só pra não perder o mandato. De resto, perca-se tudo. Se nós quisermos ter políticos nobres, nós temos que criar uma cultura de nobreza no nosso ofício. E nós temos que cobrar as nossas lideranças, e mesmo os caras que não concordam com a gente, com outra natureza. Portanto, né, eu não vou humilhar ou espezinhar um funcionário. Agora eu posso humilhar e espezinhar um inimigo político. Entendeu? Você entendeu isso, Rizzo? Sim. A reação é diferente. Assim como um bom líder tem que ser apoiado, um líder político tem que ser apoiado de uma maneira muito mais intensa do que se apoia um funcionário no ofício. Vocês têm que entender, o problema é assim, eu tô tentando aqui, como diria Pablo Marçal, destravar aqui um negócio na mente de vocês. É destravar, porque pras pessoas fazer política é palavrão, é como se fosse um pecado, e não pode ser. Estamos montando um partido pra quê? O Vítima mandou, a sensibilidade das massas é horrível. Não é à toa que a Márcia veio fez tanto sucesso, é isso. Eu trabalhar com essa sensibilidade do brasileiro, a nossa sensibilidade como povo é uma sensibilidade traumatizada com a política, completamente traumatizada. Você não pode ser traumatizado, você não vai exercer poder se você tiver trauma com o exercício do poder. Não dá. Se você ficar com esse trauma, você não vai conseguir andar. E aí você
coloca no teu coração, né, algo que tipo, não, na verdade eles são nossos funcionários. Não, não são, cara. Não são. Eles sabem disso, tá? Todos eles sabem disso. Só você acha como uma ilusão que você manda nos caras. Você não manda neles. Então, para. Entendeu? Para. O cara mandou o preço da uns, falou: Renan, minha madrinha estava quase churrascando por causa do Tigrinho. Depois de ver sua live de segunda, ela desinstalou todos os apps e está disposta a voltar a viver. Sua live me ajudou a salvar uma vida. Avante Belly. Uhul! Porra! Maravilhoso. Muito bom. Tá? Isso só nos mostra assim que a gente tem que ter uma atuação ainda mais incisiva nessa questão dos cassinos online. Isso tem que ser muito combativo. Tá, eu vi que o Arthur teve um pimba, né, que mandaram pra ele lá na live dele, uma pessoa falando, o MBL tá muito autoritário, o Renan tá falando em prender a Virgínia e vários influencers, porque eu falei no Twitter o seguinte, eu gostaria de ver, se você votar na missão, você vai ver vendedor dessas coisas preso. Aí um cara, mas você vai prender tipificado o quê? Ô cara pálida, o que eu tô querendo dizer é, esse tipo de gente que vende esse tipo de conteúdo que engana as pessoas, caso a gente chegue ao poder, a gente vai passar a legislação muito dura, e se o sujeito ficar vendendo esse tipo de golpe, ele vai ser penalizado e pode inclusive ser preso. E eu acho que essas pessoas são tão cara de pau que mesmo com uma lei proibindo, eles podem lá tentar o subterfúgio. E espero que caso façam isso, sejam presos. Capite? Cuidado aí, assim, né, para não, né, tem uma compreensão um pouco maior da realidade. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.